Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Hineni. Uma voz profética de conhecimento e transformação, despertando a consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ministério Beit Ahavá. Uma casa despertando a consciência espiritual e alinhando almas à voz do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética, com o apóstolo e profeta Miqueias Castrezi. A anatomia da traição, a quebra da luz e a restauração da aliança. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Apóstolo Miqueias Castrezi. A traição de Talmidim. Quando a proximidade não produz transformação, a traição de um Talmide não nasce no dia em que ele abandona seu mestre. Ela começa muito antes, quando o coração deixa de aprender, embora o corpo continue presente. É possível permanecer sentado diante da sabedoria e, ainda assim, tornar-se incapaz de recebê-la. A traição revela onde o ego venceu a aliança. A fidelidade revela onde a verdade venceu o ego. Na tradição judaica, um Talmide não era apenas um aluno. Era alguém que caminhava tão próximo de seu mestre que buscava absorver sua maneira de pensar, interpretar a Torá, agir e viver. O objetivo não era apenas adquirir conhecimento, mas tornar-se semelhante ao mestre em caráter e fidelidade. A maior tragédia ocorre quando a proximidade física é confundida com intimidade espiritual. Nem todos os que caminham ao lado do mestre caminham dentro de sua visão. Alguns desejam apenas os benefícios da posição, o reconhecimento, a influência ou o acesso aos mistérios, mas resistem ao processo de transformação interior. Na Escritura, a traição de um discípulo encontra sua expressão mais conhecida em Judas Iscariotes. Durante anos ele ouviu os mesmos ensinos, presenciou os mesmos milagres e compartilhou da mesma mesa que os demais discípulos. Entretanto, a convivência com a verdade não substituiu a rendição do coração. O problema nunca foi a falta de luz ao seu redor, mas a escuridão que ele decidiu preservar dentro de si. Sob uma perspectiva espiritual, toda traição é precedida por uma ruptura interior. Primeiro perde-se a honra, depois perde-se a capacidade de reconhecer a autoridade. Em seguida nasce a crítica constante, a comparação, a independência e, finalmente, a rebelião. O ato exterior apenas revela uma separação que já havia ocorrido no mundo interior. A tradição rabínica ensina que a honra ao mestre, Kavod Harav, não é idolatria da pessoa, mas reconhecimento da fonte pela qual a Torá está sendo transmitida. Quando essa honra desaparece, a transmissão também é interrompida.
A sabedoria continua sendo ensinada, mas deixa de encontrar um vaso disposto a recebê-la. A Kabbalah frequentemente associa a traição ao fortalecimento do ego sobre a alma. Enquanto a humildade permite que a luz seja recebida, o ego deseja ocupar o lugar da fonte. O discípulo deixa de servir ao propósito da revelação e passa a servir à própria imagem. Nesse momento, a busca pela verdade é substituída pela busca de protagonismo. Entretanto, a traição de um talmide jamais anula o propósito de Deus. O mestre pode sofrer a dor da ruptura, mas a missão permanece. Em muitos casos, a separação expõe quem realmente estava comprometido com a verdade e quem apenas ocupava um lugar de conveniência. Para o verdadeiro discípulo, a fidelidade não depende das circunstâncias. Ela nasce da convicção de que o processo é mais importante do que o reconhecimento. O talmide maduro compreende que a honra preserva a transmissão, que a humildade amplia a capacidade de receber e que a lealdade é uma das maiores expressões de temor ao Senhor. A história mostra que grandes ministérios não foram enfraquecidos apenas por perseguições externas, mas também por traições internas. Ainda assim, Deus continua levantando discípulos cujo coração permanece íntegro. São homens e mulheres que entendem que seguir um mestre não significa exaltar um homem, mas honrar o propósito divino que foi confiado a ele. A traição de Talmidim, a ruptura da transmissão espiritual. A traição de um talmide é uma das experiências mais dolorosas dentro da vida espiritual, porque ela não acontece entre desconhecidos. Ela nasce dentro da intimidade, da convivência, da confiança e da transmissão. Quanto maior a proximidade, maior a responsabilidade. Por isso, quando um discípulo trai seu mestre, não ocorre apenas uma ruptura relacional, mas uma interrupção de um fluxo espiritual que deveria produzir continuidade geracional. Na cultura judaica, um talmid, não era simplesmente alguém que assistia a aulas. A palavra deriva da raiz LMD, lamad, aprender. Mas aprender, na tradição hebraica, significa permitir que o conhecimento molde a própria existência. O verdadeiro talmide não aprendia apenas conceitos. Aprendia uma forma de viver, de interpretar a Torá, de julgar, de servir, de amar a Deus e ao próximo. Ser discípulo significava cobrir-se com a poeira dos pés do mestre, expressão encontrada na literatura rabínica. Isso descreve alguém que caminhava tão perto de seu rabino que a poeira levantada por seus passos cobria suas roupas. Era uma imagem da disposição de seguir, mesmo quando o caminho fosse difícil. A traição ocorre quando o discípulo permanece próximo fisicamente, mas já não deseja caminhar espiritualmente. A traição nunca começa na ação. Nenhuma traição nasce repentinamente. Ela começa no mundo invisível. Primeiro, o discípulo deixa de admirar, depois deixa de honrar, em seguida começa a comparar, depois interpreta tudo pela lente da crítica. Mais tarde surge a autossuficiência. Por fim, ele acredita que não precisa mais da fonte que o formou. O ato da traição apenas manifesta uma decisão que já havia sido tomada muito antes no coração. Por isso a Escritura afirma: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Toda queda ministerial é precedida por uma queda interior. A psicologia da traição espiritual. A traição raramente acontece por falta de conhecimento. Na maioria das vezes acontece por transformação do ego. Enquanto o discípulo permanece consciente de sua necessidade de aprender, existe crescimento. Quando ele passa a acreditar que já sabe o suficiente, inicia-se a estagnação. Depois surge um fenômeno extremamente perigoso. Ele começa a competir com quem deveria honrar. O coração deixa de perguntar: o que ainda preciso aprender? E passa a perguntar: quando será a minha vez? Essa mudança parece pequena. Na verdade, ela altera completamente a motivação da alma. O desejo deixa de ser servir, passa a ser ocupar espaço. Judas, a anatomia da traição. A figura de Judas Iscariotes representa o exemplo mais profundo desse processo. Ele viu milagres, ouviu revelações, recebeu autoridade, participou da missão apostólica, expulsou demônios, viu mortos ressuscitarem. Ainda assim tornou-se traidor. Isso demonstra que milagres não transformam caráter. Proximidade não produz fidelidade. Revelação não elimina o ego. A presença da luz não substitui a decisão de caminhar na luz. Judas nunca traiu apenas por dinheiro. As moedas foram apenas a manifestação visível de um coração que já havia negociado seus valores.
A venda começou muito antes das 30 moedas. O princípio cabalístico da quebra do vaso. Na Cabalá existe um princípio conhecido como Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos. Quando o vaso não suporta corretamente a luz, ocorre ruptura. Embora o conceito pertença ao processo cósmico descrito pelo Arizal, existe uma aplicação espiritual importante. Toda transmissão espiritual exige um recipiente preparado. O mestre transmite, o discípulo recebe. Mas se o vaso é tomado pelo orgulho, inveja ou ambição, a luz deixa de produzir vida e passa a revelar as rachaduras do caráter. Não é a luz que destrói, é o vaso que não suporta recebê-la corretamente. Quanto maior a revelação recebida, maior a responsabilidade. Corash. Quando o discípulo deseja o lugar do mestre, a rebelião de Corá contra Moisés ilustra outro aspecto da traição espiritual. Corash não rejeitou Deus. Também não abandonou Israel. Ele rejeitou a ordem estabelecida por Deus. Seu argumento parecia espiritual. Toda a congregação é santa. A frase era verdadeira. Sua intenção, não. Existe uma enorme diferença entre desejar servir mais e desejar substituir quem Deus levantou. A inveja frequentemente usa linguagem espiritual para esconder ambição pessoal. A síndrome de Absalão. Outro modelo aparece em Absalão. Ele nunca começou declarando guerra ao pai. Primeiro conquistou os corações das pessoas, criou identificação, ofereceu falsas soluções, construiu sua própria influência. Somente depois revelou sua rebelião. É assim que muitas traições acontecem. Primeiro conquista-se seguidores, depois constrói-se uma narrativa, depois procura-se justificar a ruptura. O rompimento da transmissão. Na tradição judaica existe o conceito de mesorá, a transmissão. A revelação passa de geração em geração, pai para filho, mestre para discípulo, profeta para profeta. Quando ocorre traição, rompe-se algo maior que um relacionamento. Rompe-se uma cadeia de transmissão. Não significa que Deus deixa de agir. Significa que aquele discípulo interrompeu voluntariamente seu lugar naquela corrente. A revelação continua, o fluxo continua, mas ele já não participa dele como antes. Os sinais que antecedem a traição, antes da ruptura, geralmente aparecem sintomas claros. Primeiro desaparece a gratidão, depois desaparece a honra. A correção passa a ser interpretada como ataque. O ensino passa a ser considerado controle. A disciplina passa a parecer opressão. A autoridade passa a parecer abuso. O discípulo procura pessoas que confirmem suas emoções em vez de confrontarem seu coração. Nesse estágio, ele já está emocionalmente desligado, mesmo permanecendo fisicamente presente. O mestre também é provado. A traição não prova apenas o discípulo, ela prova o mestre. Um líder amadurecido aprende que nem todos permanecerão. Nem todos suportam processos, nem todos suportam correções, nem todos suportam crescimento. O mestre não pode permitir que a dor da traição o transforme em alguém incapaz de formar novos discípulos. Quem fecha o coração por causa de uma traição acaba interrompendo a missão que Deus lhe confiou. O antídoto contra a traição, a fidelidade, é construída diariamente. Ela nasce da honra, da humildade, da correção aceita, da capacidade de permanecer quando o ego deseja fugir. O verdadeiro Talmide compreende que sua maior conquista não é ocupar uma posição, é permanecer alinhado com o propósito de Deus. Ele entende que servir não diminui sua identidade. Ao contrário, é no serviço que sua identidade é refinada. Quanto maior a honra, maior a capacidade de receber. Quanto maior a humildade, maior a capacidade de transmitir. Quanto maior a fidelidade, maior a continuidade da unção através das gerações. A verdadeira marca de um Talmide não é quanto ele sabe, nem quantos dons manifesta, nem quantas pessoas o seguem. Sua maior marca é permanecer leal à verdade, honrar a fonte que o formou e compreender que a herança espiritual não é recebida por quem busca posição, mas por quem permanece fiel à aliança. Mesmo quando essa fidelidade exige renúncia, perseverança e morte do próprio ego. A etimologia de Talmide e Talmud, a essência da transmissão da sabedoria. Para compreender a gravidade da traição de um Talmide, é necessário, antes de tudo, compreender o significado profundo da própria palavra. No pensamento hebraico, as palavras não são apenas rótulos linguísticos, elas carregam uma estrutura espiritual, pois revelam a natureza,
a função e o propósito daquilo que nomeiam. A etimologia, especialmente no hebraico bíblico e rabínico, frequentemente revela dimensões teológicas e existenciais que não aparecem em uma tradução simples. A raiz LMD, Lamed. As palavras Talmid, Talmid e Talmud, Tal-MVD, derivam da raiz hebraica LMD, Lamed Mem Dalet. Essa raiz possui um campo semântico amplo, incluindo aprender, ensinar, treinar, exercitar, habituar, disciplinar e formar por repetição. Isso já revela uma característica importante da mentalidade hebraica. Aprender e ensinar são movimentos inseparáveis. Quem aprende verdadeiramente também se torna capaz de transmitir. A sabedoria recebida não é um patrimônio privado, mas uma herança destinada a continuar fluindo. Na tradição judaica, não existe aprendizado completo enquanto o conhecimento não se transforma em vida e, posteriormente, em transmissão. Por isso, aprender nunca significou apenas acumular informações. Significa tornar-se uma expressão viva daquilo que foi recebido. O simbolismo da letra Lamed L. A primeira letra dessa raiz é Lamed L, a única letra do alfabeto hebraico cuja haste ultrapassa a linha superior das demais. Os sábios veem nisso um símbolo da aspiração contínua em direção ao alto. Lamed representa desejo de crescer, impulso para aprender, elevação da consciência, disciplina interior, movimento constante em direção à sabedoria. Seu antigo pictograma era associado ao cajado do pastor, instrumento que conduz, corrige e orienta o rebanho. Isso sugere que aprender envolve aceitar direção e correção. Um verdadeiro Talmid não busca apenas conhecimento. Ele aceita ser conduzido. Sem humildade para receber correção, não há aprendizado autêntico. A formação da palavra Talmid, a palavra Talmid, pode ser entendida como aquele que está em processo contínuo de aprendizagem. O uso do padrão gramatical indica alguém cuja identidade é marcada pelo ato de aprender. Ser Talmid não é uma etapa temporária, é uma condição espiritual. Na tradição rabínica, o discípulo ideal permanece ensinável durante toda a vida. Mesmo um grande mestre continua sendo, diante da Torá e diante de Deus, um eterno aprendiz. A maturidade espiritual não elimina a disposição de aprender, ela se aprofunda. O significado de Talmud, a palavra TLMVD, Talmud, deriva da mesma raiz, mas designa o processo organizado de estudo e transmissão da Torá oral. O Talmud não é apenas um livro, é o registro de séculos de diálogo, interpretação, debate jurídico, ética e aplicação prática da revelação recebida. Seu nome expressa que o aprendizado nunca é estático. O conhecimento cresce por meio da investigação, da pergunta, da argumentação e da busca constante pela verdade. Assim, o Talmud representa uma cultura de aprendizagem permanente. Aprender é tornar-se semelhante. No pensamento grego, aprender frequentemente significa adquirir informação. No pensamento hebraico, aprender significa tornar-se semelhante. O verdadeiro discípulo não pergunta apenas o que meu mestre sabe. Ele pergunta: como meu mestre pensa? Como ele decide? Como ele reage? Como ele ora? Como ele interpreta a Torá? Como ele manifesta o caráter de Deus? O objetivo não é copiar a personalidade do mestre, mas absorver os princípios espirituais que moldam sua vida. O conceito de limud, outra palavra derivada da mesma raiz, é limvd, limud, que significa estudo, aprendizagem ou instrução. Ela enfatiza o processo contínuo de formação. No judaísmo, estudar a Torá é considerado uma forma de serviço divino, avodá. O estudo não é apenas intelectual, é um ato de culto. Cada novo aprendizado deve produzir transformação ética, espiritual e prática. O verdadeiro Talmid aprende pelo serviço. Os sábios distinguem o aprendizado teórico do Shimush Chachamim, o serviço aos sábios. Não bastava ouvir as aulas do mestre, era necessário observá-lo vivendo. O discípulo aprendia, vendo como o rabino tratava as pessoas, resolvia conflitos, orava, interpretava a Torá, exercia misericórdia e enfrentava dificuldades. A transmissão mais profunda ocorria pela convivência.
Por isso a tradição afirma que servir a um sábio pode ensinar, mais do que apenas estudar seus ensinamentos. A transmissão como corrente ininterrupta. A tradição judaica descreve a transmissão da revelação como uma corrente contínua, de Deus para Moisés, de Moisés para Josué, de Josué para os anciãos, dos anciãos para os profetas, dos profetas para os homens da grande assembleia, depois para os rabinos de cada geração. Essa cadeia, conhecida como Mesorá, transmissão, preserva não apenas o conteúdo da revelação, mas também a forma de vivê-la. Ser Talmid é tornar-se um elo fiel dessa corrente. O perigo de interromper a aprendizagem. Quando o discípulo acredita que já aprendeu o suficiente, ele deixa de ser um Talmid, ainda que continue ocupando esse título. A tradição judaica considera a humildade intelectual uma condição indispensável para o crescimento espiritual. O orgulho fecha as portas da instrução. A honra abre espaço para a transmissão. A correção preserva o caminho. É por isso que muitos mestres afirmam que o maior inimigo do discípulo não é a ignorância, mas a falsa sensação de já saber. A traição começa quando o Talmid deixa de aprender. À luz dessa etimologia, compreende-se por que a traição de um Talmid é tão grave. Ela não começa quando ele abandona o mestre. Começa quando abandona a postura de aprendiz. No momento em que o coração deixa de receber instrução, a identidade de discípulo começa a se desfazer. O ensino passa a ser filtrado pelo orgulho. A correção é percebida como ofensa. A honra é substituída pela familiaridade. E a aliança cede lugar à autonomia. Nesse estágio, a ruptura exterior é apenas a consequência de uma ruptura interior que já havia interrompido o fluxo da verdadeira aprendizagem. O verdadeiro Talmid nunca mede sua maturidade pelo quanto já sabe, mas pela profundidade com que continua disposto a aprender. Enquanto houver humildade para receber, haverá espaço para crescimento, transformação e transmissão. Quando essa humildade desaparece, a essência do discipulado é perdida. Ainda que permaneçam os títulos, as funções e a aparência de proximidade com o mestre. A anatomia invisível da queda de um Talmid. A traição raramente começa com um ato. Ela começa com um processo interno, silencioso e progressivo. Antes de um discípulo romper uma aliança, ele rompe consigo mesmo. Antes de abandonar o mestre, abandona a disposição de ser transformado. Antes de negar a verdade exteriormente, cria justificativas interiores que tornam sua consciência cada vez menos sensível. A psicologia da traição não pode ser reduzida a um problema de caráter isolado. Ela envolve dimensões emocionais, espirituais, cognitivas e relacionais. O traidor nem sempre se percebe como traidor. Em muitos casos, ele constrói uma narrativa na qual passa-se a acreditar que sua ruptura é um ato de justiça, maturidade ou liberdade. A mente procura proteger o ego, reinterpretando os fatos de modo que a culpa pareça estar sempre no outro. Esse é um dos aspectos mais perigosos da traição. Ela costuma ser precedida por um processo de auto-engano. A primeira ruptura, a perda da admiração. Todo discipulado saudável nasce da honra. O discípulo reconhece que há alguém que recebeu uma medida de sabedoria, experiência e autoridade da qual ele ainda necessita. A admiração não é idolatria, é o reconhecimento de que Deus utiliza pessoas para transmitir conhecimento, correção e direção. Enquanto essa percepção permanece viva, o coração continua aberto ao aprendizado. Entretanto, quando a convivência prolongada gera familiaridade sem discernimento, o extraordinário começa a parecer comum. O discípulo deixa de enxergar o mestre como alguém de quem ainda pode aprender e passa a vê-lo apenas por suas limitações humanas. Esse fenômeno já pode ser observado nas Escrituras, quando muitos deixaram de reconhecer a autoridade de Jesus por enxergarem apenas o filho do carpinteiro. A familiaridade obscureceu a percepção espiritual. A perda da admiração fecha a porta da transmissão. A familiaridade que destrói a honra. A convivência constante produz um paradoxo. Quanto mais próximo alguém está, mais oportunidades tem para aprender. Mas também mais oportunidades tem para perder a capacidade de valorizar. Na tradição judaica, honra, kavod, não depende da perfeição do mestre, mas da posição que Deus lhe confiou. Honrar é reconhecer a função espiritual antes das imperfeições pessoais. Quando a familiaridade elimina a honra,
O discípulo passa a interpretar toda a correção como ataque pessoal. O coração deixa de receber instrução e começa a levantar mecanismos de defesa. A partir desse momento, toda palavra do mestre precisa ser julgada, contestada ou relativizada. O nascimento da comparação. A comparação é uma das primeiras manifestações do ego ferido. Enquanto o discípulo está concentrado em crescer, ele celebra o crescimento dos outros. Porém, quando sua identidade passa a depender de reconhecimento, o progresso alheio torna-se ameaça. Ele deixa de perguntar: o que ainda preciso desenvolver? E começa a perguntar: por que ele e não eu? Essa mudança altera completamente a motivação do coração. A inveja raramente aparece de forma explícita. Ela costuma vestir-se de discursos aparentemente espirituais. O discípulo passa a acreditar que está apenas buscando justiça, quando na realidade deseja ocupar o lugar que pertence a outro. Foi exatamente esse processo que conduziu Corá à rebelião contra Moisés. O discurso era coletivo, mas a motivação era pessoal. A necessidade de reconhecimento. Todo ser humano possui necessidade legítima de pertencimento e valorização. Entretanto, quando essa necessidade não é submetida a Deus, ela pode transformar-se em fome de reconhecimento. O discípulo deixa de servir por amor, passa a servir para ser visto. Quando não recebe a visibilidade esperada, interpreta o silêncio como rejeição. Quando o outro é honrado, sente-se diminuído. Quando é corrigido, entende a correção como desvalorização. Nesse estágio, o ministério deixa de ser uma vocação e transforma-se em um instrumento para alimentar a identidade ferida. O ressentimento silencioso. Poucas emoções alimentam tanto a traição quanto o ressentimento. O ressentimento raramente nasce de grandes acontecimentos. Ele costuma surgir da soma de pequenas frustrações que nunca foram tratadas, uma expectativa não correspondida, uma correção mal recebida, um elogio dirigido a outra pessoa, uma responsabilidade retirada, uma promoção que não aconteceu, uma conversa mal interpretada. Quando essas experiências não são processadas com humildade, elas permanecem acumuladas. O coração passa a reinterpretar todo o passado à luz da mágoa. A memória deixa de ser objetiva. Ela torna-se seletiva. Passa a recordar apenas aquilo que confirma a narrativa da vítima. A construção da narrativa interna. Um aspecto fundamental da psicologia da traição é a criação de uma narrativa que justifique a ruptura. O discípulo raramente diz a si mesmo: estou traindo. Ele passa a pensar: estou apenas fazendo o que é certo. Finalmente enxerguei a verdade. Estou sendo injustiçado. Ninguém reconhece meu valor. Eles não entendem meu chamado. Essa reorganização mental reduz o conflito interno. A consciência torna-se cada vez menos sensível. Quanto mais a narrativa é repetida, mais verdadeira ela parece. O isolamento emocional. Antes de abandonar fisicamente o mestre, o discípulo normalmente já se isolou emocionalmente. Ele deixa de compartilhar suas lutas, evita a correção, reduz o diálogo, procura pessoas que reforcem sua visão, passa a desconfiar de quem antes considerava referência. Esse isolamento cria um ambiente favorável para interpretações distorcidas. Sem confronto saudável, o ego cresce sem limites. A racionalização do pecado. A mente humana possui enorme capacidade de justificar aquilo que o coração deseja. O discípulo não muda imediatamente suas ações. Primeiro muda suas interpretações, depois muda seus valores. Por fim, muda seu comportamento. Aquilo que antes parecia impensável passa a parecer necessário. A traição torna-se uma decisão lógica dentro da narrativa construída. É por isso que muitos traidores acreditam sinceramente estar fazendo a coisa certa. O desejo de autonomia. Em determinado momento, o discípulo deixa de desejar apenas independência funcional. Ele deseja independência espiritual. Não quer mais ser corrigido. Não quer mais prestar contas. Não aceita limites. Interpreta a submissão como controle. Confunde liberdade com ausência de autoridade. Entretanto, na perspectiva bíblica, maturidade nunca significa ausência de prestação de contas. Quanto maior a responsabilidade, maior a necessidade de permanecer debaixo de princípios e alianças. O auto-engano espiritual. O aspecto mais perigoso da traição
é que ela pode coexistir com intensa atividade religiosa. O discípulo continua orando, continua pregando, continua estudando, continua exercendo dons, mas seu coração já não está alinhado. A espiritualidade exterior passa a esconder uma desordem interior. Foi exatamente esse contraste que marcou a vida de Judas Iscariotes. Ele caminhou com o Mestre, ouviu os ensinos, testemunhou milagres e participou da missão apostólica, mas permitiu que ambições e justificativas silenciosas ocupassem o lugar da transformação interior. A perspectiva cabalística. Quando o ego rompe o vaso, na linguagem da Cabalá, a psicologia da traição pode ser compreendida como um desequilíbrio entre as sefirot, quando a humildade associada à abertura para receber é substituída pela exaltação do ego. O fluxo da luz deixa de ser integrado de forma ordenada. O indivíduo passa a utilizar dons, conhecimento e influência para alimentar sua própria centralidade, em vez de servir ao propósito divino. Esse movimento cria um desajuste entre a luz recebida e a capacidade interior de sustentá-la. Em vez de produzir crescimento, a revelação expõe fissuras do caráter. O problema não está na intensidade da luz, mas na incapacidade do vaso de permanecer humilde, íntegro e disposto a ser continuamente moldado. O antídoto para a traição, a psicologia da fidelidade, é construída pelos mesmos elementos que impedem o crescimento da traição. Humildade para aprender, disposição para receber correção, honra às alianças, gratidão, transparência e exame constante do próprio coração. O verdadeiro Talmid não é aquele que nunca enfrenta tentações de orgulho, comparação ou ressentimento. É aquele que identifica esses movimentos antes que se transformem em convicções, levando-os à luz da verdade para que sejam corrigidos. A fidelidade não é fruto de um momento heróico. Ela é resultado de pequenas escolhas diárias que preservam o coração. A traição também não nasce em um único dia. Ela cresce lentamente, alimentada por pensamentos não confrontados, emoções não tratadas e um ego que, pouco a pouco, deixa de servir à verdade para exigir que a verdade sirva a ele. As raízes espirituais da traição. A corrupção invisível da aliança. A traição nunca é apenas um problema comportamental. Na perspectiva bíblica e da tradição judaica, ela é, antes de tudo, uma realidade espiritual. Antes que um homem traia com suas palavras, suas atitudes ou suas decisões, algo já foi corrompido em seu mundo interior. A ruptura visível é apenas a manifestação de uma desordem invisível. Por essa razão, a Torá não trata a traição apenas como uma quebra de confiança entre pessoas, mas como uma violação da própria aliança, Berit. Toda aliança verdadeira possui uma dimensão vertical estabelecida diante de Deus e uma dimensão horizontal, vivida entre os homens. Quando um discípulo trai seu mestre, ele não rompe apenas um relacionamento, rompe um pacto que deveria preservar a transmissão da vida, da verdade e da revelação. Na Cabalá, toda ruptura de aliança cria uma fissura nos canais pelos quais a luz divina, Ora Ein Sof, se manifesta no mundo. A traição, portanto, não é apenas um pecado moral, mas uma interrupção do fluxo espiritual. A primeira raiz, o ego como centro da existência. Toda traição começa quando o eu ocupa o lugar que pertence a Deus. A criação foi estruturada para que toda a realidade estivesse orientada para o Criador. O homem foi chamado a refletir a luz, não a substituí-la. Quando o ego assume o centro, toda a percepção espiritual é alterada. O discípulo deixa de perguntar, como posso servir? E passa a perguntar, o que ganho com isso? Essa mudança parece pequena, mas representa uma inversão completa da ordem espiritual. Na linguagem cabalística, o desejo de receber deixa de existir para compartilhar a luz e passa a existir apenas para alimentar a própria identidade. É exatamente esse movimento que fortalece o domínio das kelipot, cascas espirituais, estruturas que ocultam a manifestação da luz ao aprisionarem a consciência no egoísmo. A Quiná, a inveja como distorção da identidade. Na tradição judaica, a inveja, Quiná, é considerada uma das forças mais destrutivas da alma. Os sábios afirmam: a inveja, os desejos desordenados e a busca desenfreada por honra tiram o homem do mundo.
A inveja não deseja apenas possuir aquilo que o outro possui. Ela deseja que o outro deixe de possuir. É uma rejeição da distribuição divina dos dons. Quando o discípulo passa a medir sua identidade pela posição do outro, ele perde a capacidade de discernir o propósito específico que Deus lhe confiou. Foi esse processo que destruiu Caim. A oferta de Abel revelou a condição do coração de Caim. O problema nunca foi o irmão. O problema era o altar interior. A inveja transforma irmãos em concorrentes, o kavod corrompido. Quando a honra torna-se idolatria do próprio eu. No hebraico, kavod, KHBVD, significa peso, glória, importância. Honrar alguém é reconhecer o peso espiritual que Deus lhe concedeu. Entretanto, quando o coração deixa de buscar o kavod de Deus e passa a buscar seu próprio kavod, inicia-se uma profunda corrupção. O discípulo começa a servir para ser visto. A oração torna-se palco. O ministério torna-se carreira. O serviço transforma-se em autopromoção. Toda frustração nasce porque a glória esperada não chega. É exatamente isso que ocorreu com Absalão. Seu problema não era apenas político, era espiritual. Seu coração desejava a honra que pertencia ao rei. Atavá, desejo sem governo. Outra raiz espiritual é atavá, tava, o desejo desgovernado. Nem todo desejo é pecado. O próprio Deus criou o homem com desejos. O problema surge quando o desejo deixa de ser governado pela santidade. A ambição deixa de ser vocação. Transforma-se em obsessão. O discípulo passa a desejar posição sem processo, autoridade sem submissão, influência sem serviço, unção sem quebrantamento. Essa inversão produz uma espiritualidade superficial. A perda do temor do Senhor. A tradição bíblica ensina que o temor do Senhor, Irat Adonai, é o princípio da sabedoria. Quando esse temor diminui, o homem deixa de avaliar suas decisões pela vontade de Deus. Passa a avaliá-las pelo benefício pessoal. A consciência torna-se progressivamente insensível. Aquilo que antes provocava arrependimento passa a parecer justificável. O coração deixa de perguntar, isto agrada a Deus? Passa a perguntar, isto me favorece? Nesse momento, a traição já está em curso. A ruptura da Berit. Na mentalidade hebraica, alianças Berit possuem caráter sagrado. Não são contratos baseados apenas em interesses. São compromissos estabelecidos diante de Deus. Por isso, quebrar uma aliança possui consequências espirituais profundas. O discípulo que rompe uma aliança sem arrependimento não rompe apenas com um líder. Rompe com um princípio divino de fidelidade. Toda a Escritura demonstra que Deus honra alianças. A fidelidade preserva gerações. A traição interrompe heranças. A abertura para as kelipot. Segundo a Cabalá, quando emoções como inveja, orgulho, ressentimento e rebelião permanecem sem arrependimento, elas fortalecem as kelipot. As kelipot não criam o pecado. Elas amplificam estados interiores já existentes. Funcionam como cascas que ocultam a percepção da luz. Quanto maior o orgulho, mais espessa torna-se essa cobertura. O indivíduo continua acreditando que está vendo claramente. Na realidade, sua percepção foi obscurecida. Esse é o aspecto mais perigoso da traição. O traidor frequentemente acredita estar defendendo a verdade. Na realidade, está defendendo seu ego. A quebra da transmissão espiritual. Na Cabalá, a transmissão da vida espiritual pode ser compreendida pela relação entre a Sefirot, Yesod e Malchut. Yesod funciona como canal de transmissão. Malchut recebe, manifesta e distribui aquilo que foi transmitido. O discípulo ocupa, espiritualmente, a posição de quem recebe para posteriormente transmitir. Quando surge a rebelião, esse fluxo é interrompido. Não porque Deus deixa de transmitir, mas porque o recipiente deixa de permanecer conectado à fonte. É semelhante a um rio cuja nascente permanece produzindo água, mas cujo canal foi bloqueado. A abundância continua existindo. O fluxo deixa de alcançar aquele que interrompeu a conexão. A raiz luciferiana da traição, toda a traição espiritual em última análise, reproduz o mesmo princípio descrito simbolicamente na tradição, acerca da queda do querubim exaltado. O pensamento fundamental não foi, quero abandonar Deus. Foi, quero ocupar uma posição que não me pertence. Essa é a essência do orgulho. Não é apenas desejar crescer, é desejar autonomia absoluta, é rejeitar limites, é abandonar a dependência.
Toda rebelião espiritual carrega, em alguma medida, essa mesma estrutura. A restauração das raízes, assim como a traição nasce nas profundezas da alma, sua cura também começa no interior. A restauração não consiste apenas em pedir perdão por um ato, mas em tratar as raízes que produziram esse ato. Isso exige reconhecer o orgulho antes que ele se transforme em rebelião, confessar a inveja antes que ela se converta em ódio, restaurar a honra antes que a familiaridade destrua a aliança e submeter continuamente o ego ao governo de Deus. O verdadeiro Talmid compreende que a maior batalha espiritual não acontece contra pessoas, mas dentro do próprio coração. A fidelidade não é preservada apenas por decisões exteriores, mas pela vigilância constante sobre as raízes invisíveis da alma. Quando essas raízes permanecem saudáveis, a aliança se fortalece, a transmissão da revelação continua fluindo e a luz encontra um vaso capaz de recebê-la e transmiti-la às próximas gerações. O arquétipo da traição. Quando esses relatos são observados em conjunto, percebe-se um padrão recorrente. 1. Deus concede uma posição de confiança. 2. O coração perde a humildade. 3. A honra transforma-se em familiaridade. 4. A comparação gera inveja. 5. A inveja produz ressentimento. 6. O ressentimento alimenta uma narrativa de autolegitimação. 7. A aliança é rompida. 8. A unidade é quebrada. 9. A presença da luz se retrai. 10. A consequência final é a perda da herança espiritual. Sob a perspectiva bíblica, do Zohar e do Arizal, a traição nunca é apenas um ato contra uma pessoa. Ela representa uma ruptura da ordem da aliança, Berit, interrompe a transmissão da vida espiritual, Mesorá, obscurece a percepção da luz e exige um profundo processo de tikkun, para que a comunhão, a honra e a fidelidade sejam plenamente restauradas. As consequências espirituais da traição. Quando a ruptura da aliança atinge a alma, a traição nunca termina no momento em que acontece. O ato visível pode durar poucos minutos, mas suas consequências espirituais podem acompanhar uma pessoa durante muitos anos, e na perspectiva da tradição judaica, até exigirem um longo processo de tikkun, retificação. A Escritura demonstra que Deus é misericordioso e oferece arrependimento ao pecador, mas também revela que toda quebra de aliança produz efeitos profundos sobre a consciência, a identidade e a capacidade de permanecer conectado ao propósito divino. Na mentalidade bíblica, a traição não produz apenas culpa. Ela altera a estrutura espiritual da pessoa. A alma torna-se desordenada, o coração endurece, a percepção da verdade é obscurecida e a comunhão com Deus e com os irmãos sofre um processo de deterioração progressiva. O rompimento da cobertura espiritual. A Escritura apresenta repetidamente o princípio da cobertura espiritual, não como um sistema de controle humano, mas como uma expressão da ordem estabelecida por Deus. A cobertura nasce da aliança. Ela é preservada pela honra, pela fidelidade e pela submissão aos princípios divinos. Quando ocorre a traição, essa cobertura sofre uma ruptura. Não significa que Deus abandona imediatamente a pessoa. Significa que ela escolhe afastar-se do ambiente espiritual que a protegia. É semelhante a uma árvore que decide separar-se de suas raízes. Durante algum tempo, suas folhas ainda permanecem verdes, mas a vida que as sustentava já deixou de fluir. Na linguagem cabalística, o canal entre Yesod, a esfera da transmissão, e Malchut, a esfera da manifestação, sofre uma interrupção. O fluxo da bênção permanece na fonte, mas já não alcança plenamente aquele que rompeu a aliança. Hava e Escola Hineni. Apóstolo Miqueias Castrezi. A esterilidade ministerial, uma das consequências mais dolorosas da traição, é a perda gradual da capacidade de gerar vida espiritual. A pessoa pode continuar pregando, pode continuar ensinando, pode continuar cantando, pode continuar exercendo funções religiosas. Entretanto, existe uma diferença entre atividade e frutificação. O ministério continua existindo, mas deixa de produzir transformação profunda. Na Bíblia, observa-se esse padrão em diversos personagens. O dom permaneceu por algum tempo. A influência permaneceu. Mas a presença que sustentava o ministério
já não se manifestava da mesma maneira. Na perspectiva do Zohar, quando a Shekinah se afasta de um ambiente marcado pela divisão, a atividade religiosa pode permanecer, mas a plenitude da presença deixa de repousar sobre aquela obra. O isolamento espiritual, a traição rompe a confiança, depois rompe a comunhão. Finalmente, rompe o pertencimento. O traidor passa a sentir dificuldade de permanecer em ambientes onde existe prestação de contas. Qualquer autoridade parece ameaça. Qualquer correção parece perseguição. Qualquer disciplina parece rejeição. A consequência natural é o isolamento. Primeiro emocional, depois espiritual, mais tarde comunitário. Esse isolamento produz um círculo vicioso. Quanto mais sozinho caminha, menos confronto recebe. Quanto menos confronto recebe, mais fortalece suas próprias justificativas. A solidão torna-se alimento do orgulho. A Bíblia frequentemente relaciona a rebelião com confusão. Quando o coração rompe deliberadamente a verdade conhecida, a mente passa a reorganizar a realidade para proteger o ego. Surge aquilo que poderíamos chamar de desorientação espiritual. A pessoa já não consegue distinguir claramente correção de perseguição, autoridade de autoritarismo, disciplina de abuso, humildade de inferioridade, honra de idolatria. Todos os conceitos tornam-se confusos. Na tradição cabalística, isso pode ser entendido como um obscurecimento dos moshinhas, faculdades espirituais, superiores da consciência. O intelecto continua ativo, mas perde sua capacidade de refletir a luz de forma equilibrada. Quanto maior a resistência ao arrependimento, maior tende a ser essa confusão. A perda da alegria. A alegria verdadeira é fruto da comunhão com Deus. Ela nasce da paz interior, produzida pela consciência alinhada com a vontade divina. Quando ocorre a traição, essa paz é gradualmente substituída por inquietação. Mesmo que exista entusiasmo momentâneo, falta descanso. Mesmo que haja sucesso exterior, permanece um vazio. A alma tenta preencher esse vazio com reconhecimento, novas experiências, novos projetos ou novos relacionamentos. Entretanto, nenhuma dessas coisas consegue substituir a alegria que nasce da fidelidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas Iscariotes. As 30 moedas resolveram um problema imediato. Não resolveram o vazio da consciência. A perda da identidade espiritual, toda a identidade ministerial nasce da vocação. A traição rompe essa referência, sem permanecer ligado ao propósito original. O indivíduo passa a construir sua identidade sobre elementos instáveis: posição, aceitação das pessoas, sucesso, poder, visibilidade. Quando essas coisas desaparecem, instala-se uma profunda crise existencial. Por isso, muitos traidores passam anos tentando provar para si mesmos que tomaram a decisão correta. Na verdade, estão tentando reconstruir uma identidade que perderam quando romperam a aliança. O impacto sobre as gerações. Na mentalidade bíblica, nenhuma decisão permanece confinada ao indivíduo. A fidelidade fortalece gerações. A traição também produz efeitos geracionais. Filhos espirituais aprendem pelo exemplo. Comunidades inteiras podem ser marcadas por ambientes de desconfiança, divisão e insegurança, quando a cultura da honra é substituída pela cultura da rebelião. Por outro lado, quando ocorre arrependimento genuíno, a restauração também pode alcançar aqueles que foram afetados pela ruptura. A possibilidade do tikkun, apesar da gravidade dessas consequências, a tradição bíblica e a literatura judaica convergem em um ponto fundamental. Nenhuma ruptura está além da possibilidade de restauração quando há arrependimento verdadeiro. O tikkun não consiste apenas em pedir perdão pelo ato cometido. Ele exige reconstruir aquilo que foi quebrado. Requer restaurar a honra onde houve desonra, cultivar a unidade, refazer alianças onde houve ruptura e permitir que Deus transforme o caráter na raiz do problema. É por isso que a Escritura distingue claramente duas respostas ao pecado. Pedro caiu, mas voltou quebrantado e foi restaurado. Judas Iscariotes também reconheceu sua culpa, mas não retornou à fonte da misericórdia. A diferença não estava na gravidade da falha, mas na direção escolhida depois da queda. Assim, a consequência mais devastadora da traição não é a ruptura inicial, mas a recusa em permitir que Deus realize o tikkun do coração. Enquanto houver humildade, arrependimento e disposição para reconstruir a aliança,
A luz pode voltar a fluir. A Shekhinah pode novamente encontrar lugar para repousar e a alma pode ser restaurada para viver em fidelidade ao propósito para o qual foi criada. O perigo da culpa religiosa. Muitos discípulos sinceros permanecem presos ao passado, porque confundem convicção com condenação. A convicção conduz ao arrependimento. A condenação conduz ao desespero. O Espírito Santo revela o pecado para curar. O acusador relembra o pecado para aprisionar. Pedro ouviu a voz da restauração. Judas permaneceu ouvindo apenas a voz da culpa. O maior sinal de um coração restaurado, a verdadeira restauração, não se mede pela intensidade das emoções, nem pela quantidade de lágrimas, nem pelo tempo decorrido. O maior sinal de um coração restaurado é que ele volta a amar aquilo que antes havia desprezado, volta a honrar aquilo que havia desonrado, volta a servir sem buscar posição, volta-se a aprender com humildade, volta a permanecer em alianças. Na perspectiva do Zohar, isso significa que a Shekhinah voltou a encontrar repouso naquele coração. Na linguagem do Arizal, o Tikkun começou a reorganizar as estruturas interiores da alma. Na linguagem da Brit Hadashah, a graça venceu a culpa e a vida triunfou sobre a morte espiritual. A história de Pedro e Judas ensina que Deus não procura discípulos que nunca caiam. Ele procura discípulos que, quando confrontados pela verdade, escolham retornar. A diferença entre um santo e um apóstata não está na ausência de falhas, mas na resposta que cada um oferece quando a misericórdia de Deus bate novamente à porta do coração. A queda pode ser o início de um profundo processo de transformação. A apostasia começa quando o homem fecha essa porta e decide permanecer distante da graça que ainda o chama de volta. A ciência espiritual da fidelidade. A fidelidade é uma ciência espiritual porque opera segundo princípios constantes estabelecidos pelo próprio Deus. Sempre que a honra é preservada, a aliança permanece firme. Sempre que a aliança permanece, a transmissão da revelação continua. Sempre que a transmissão continua, a Shekhinah encontra repouso. Sempre que a presença repousa, a luz transforma pessoas, famílias e gerações. A traição interrompe esse processo ao fragmentar a unidade e romper a confiança. A fidelidade, por sua vez, reconstrói a ordem da criação, restaura os vasos da alma e permite que o propósito divino continue sendo transmitido de geração em geração. Assim, a maior evidência de maturidade espiritual não é a quantidade de conhecimento, nem a intensidade das experiências sobrenaturais, nem a posição ocupada. A maior evidência é a capacidade de permanecer fiel a Berit, honrar a transmissão, responder continuamente com Teshuvah, avançar no Tikkun e tornar-se um vaso através do qual a Shekhinah manifeste a luz de Deus ao mundo. A fidelidade não é apenas uma virtude, mas é a arquitetura invisível que sustenta toda a economia da revelação divina, desde a criação até a consumação do reino. Continue estudando esse tema. Aqui discutimos uma pequena parte dessa aula. Adquira o e-book Curso Talmidim Temporada 2. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética, com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.
Escola Hineni. Uma voz profética de conhecimento e transformação, despertando a consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit HaHava. Ministério Beit HaHava. Uma casa despertando a consciência espiritual e alinhando almas à voz do Eterno. Ministério Beit HaHava e Escola Hineni.